Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus. Deus abençoe vocês que estão acompanhando este canal. Hoje vamos dar continuidade num livro novo. Vamos estar começando a ler Jó. Vamos estar meditando nesse livro aí. Vamos ver o contexto da história de Jó. Vamos ver o que relata aí na fé dele que ele teve aí na provação. Enfim, e também assim, até para falar um pouquinho a respeito de Jó, é um livro desconhecido, digamos, da autoridade dele, de fato, quando que ele foi escrito. E tem os historiadores, eles até falam, os estudiosos, que a data da autoria de Jó tenha sido em qualquer tempo entre a época de Abraão e a volta dos judeus exilados na Babilônia. Não é especificada essa questão. Mas enfim, tá aí para a gente estar meditando aí um livro de fé mesmo. Ele vai tendo um contexto aí onde que até Satanás ali se impõe. Ali o Senhor fala, ó, está vendo aí meu servo Jó, não há ninguém na terra igual a ele. Enfim, a gente vai estar meditando nessa questão aí. E, então, vamos lá. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 1 e o capítulo 2. Então, vamos estar meditando devagarzinho nesse livro aí, que tem bastante capítulos. E vamos estar um certo tempo aí, tá focado nesse livro aí. Então, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender um pouco de Ti, Senhor. Nos orienta com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No capítulo 1 ele fala bem assim, ó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período dos banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Enfim, ele era um homem muito temente a Deus, dá para se entender, e ele ali intercedia pelos filhos dele também, que dá para a gente perceber que ali de fato eles faziam festas, e Jó temia que de alguma forma poderia que eles até tivessem amaldiçoado a Deus, e ele fazia holocaustos ali de madrugada. Agora vamos ver a primeira aprovação de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Enfim, o Senhor fala para Satanás, ó, tá vendo o meu servo Jó? Não tem igual na terra igual a ele. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Pensa essa conversa aí entre Satanás e Deus. Ele está ali falando para Deus, olha, se ele perder aqueles bois que ele tem lá, aqueles animais, ele já vai te amaldiçoar na tua face. Enfim, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo, vinham na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó,
Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando eh, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enfim, ali os bois deles, ali, que nem fala sabeus, era um povo ali que provavelmente estava próximo e acabou levando esses animais por conta da extinção. Aliás, por meio que Satanás ali instigou eles a estar fazendo essa raptura dos animais e estar levando com eles. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente veio um vento muito forte do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Enfim, no contexto aí dá para a gente entender que é meio rápido que acontece essas coisas, até da perca dos filhos. Ao ver isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: Saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Enfim, nesta aprovação aí a gente vê que Jó foi íntegro e ele até reconheceu, ele falou: olha, eu vim nu e nu irei. De fato, ele reconheceu do jeito que a gente vem nessa terra. E de fato ele não está errado. A gente vem nu e acaba assim, de fato, se alguém quiser cobrir as vergonhas da gente, para dizer assim, alguma coisa ainda leva. Mas a gente vem nu, que ele não deixa de estar errado. Agora vamos ver a segunda aprovação de Jó. No capítulo 2 fala bem assim: Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles, para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Enfim, ele dá mais uma segunda, digamos agora, ele vai atacar na questão carnal de Jó, na pele dele. Dá para a gente entender desta forma. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Enfim, eu entendo assim que Satanás até permite alguma coisa acontecer na vida da pessoa através por causa do pecado, porque o pecado é a única questão que afasta a pessoa de Deus. E depois a gente vai ver no discurso ali que os amigos dele ali vêm estar falando a respeito de pecado. E ele, de modo algum, ele vai estar falando que ele pecou. Ele vai estar digamos, respondendo a eles. Mas aqui a gente vê que o próprio Senhor fala que ele era íntegro e não tinha ninguém na terra igual a ele. Então ele não pecou e, de fato, ali o Senhor sabia que Jó não ia amaldiçoar ele, de fato. E também para mostrar para Satanás também que ali vai ter um acerto entre eles ali. E Jó também vai ser aí vitorioso nessa questão aí que a gente vai ver no final, no contexto aí. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis.
da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Enfim, a mulher ali já, digamos assim, já se entregou ali e falou: Olha, pega amaldiçoa a Deus aí e morra, que não tem jeito mais para você. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz, de Temá, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Enfim, dá para a gente entender que Jó ali estava num sofrimento terrível. Enfim, a gente vai estar meditando aí, que é longo esse livro de Jó, e vamos estar vendo a conversa desses amigos de Jó aí. A leitura era até aqui esse capítulo, finalzinho do capítulo 2. Um grande abraço para vocês, até as próximas leituras e vamos meditando nesse contexto aí. Até mais!